Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, hoje com a correção dos deveres da aula anterior. Vamos lá? O exercício número 1 da página 38 pede para que a gente observe a pirâmide que está na página 37. Nós trouxemos aqui para a tela a pirâmide da página 37 para facilitar a nossa correção. A letra A pergunta: quem está no topo da pirâmide? Quem está no topo da pirâmide são os aristocratas e senhores de engenho que formavam a elite da sociedade. Na letra B, pergunta: quem compunha a maior parcela da sociedade colonial? A maior parcela da sociedade colonial, pessoal, era composta pelos escravizados e os homens livres. Esses escravizados eram os índios e os negros africanos. Ainda na página 38, temos uma pintura feita por Antônio Parreiras em 1913. E o exercício faz algumas perguntas para nós observarmos na imagem. Quem participa efetivamente da cerimônia representada nessa pintura? Um padre e homens brancos vestidos com roupas da época. Aqui, crianças, vocês podem até pensar que alguns desses senhores parecem com senhoras, mas é que nessa época os homens usavam roupas assim. Na letra B, pergunta sobre os indígenas. Os indígenas participam da cerimônia? Como eles se encontram na pintura? Nós podemos ver alguns indígenas sentados ao chão, alguns ali dentro daquela que parece uma casa. E a gente pode observar que eles não participam, eles ficam à distância, só observando a cerimônia. Na letra C, pergunta: quem poderia se candidatar aos cargos da Câmara Municipal no período colonial? Ou seja, quem poderia assumir cargos de autoridade? Aqueles que eram considerados homens bons, os homens brancos e ricos da época, que eram a elite da sociedade. Os brancos ricos e os proprietários de terras ou grandes comerciantes. Na letra B, pergunta: na sua opinião, o que sugere a postura e a posição da mulher na pintura? Essa resposta é pessoal, vai da percepção de cada um. Porém, uma coisa tem que ficar bem entendida aqui. Nesta época, as mulheres não tinham voz ativa e assumiam, na sua maioria, uma postura submissa, a qual ela não participava e nem tinha sua opinião valorizada, ok? O exercício número 3 da página 39 traz dois textos para serem analisados. O texto 1 diz: hoje a Constituição do Brasil garante a igualdade de todas as pessoas, independente de suas origens étnicas, gênero, língua, religião, estado social, conjugal, crença religiosa, opinião política, etc. Mas não era assim que funcionava a sociedade na época em que o Brasil era colônia de Portugal. O segundo texto traz o artigo 5º da nossa atual Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso quer dizer que esses direitos à vida, à liberdade e à igualdade são assegurados por lei. Ninguém pode desrespeitá-los. A letra A pede para a gente sublinhar no texto 1 a frase que explica o artigo de lei apresentado no texto 2. Será sublinhada a primeira frase todinha. Hoje, a Constituição do Brasil garante a igualdade de todas as pessoas, independente de suas origens étnicas, gênero, língua, religião, estado social ou conjugal, crença religiosa, opinião política e etc. A letra B pergunta a nossa opinião sobre esta questão. Se nós achamos justo que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos e deveres. Aqui, gente, apesar da opinião pessoal de cada um, uma coisa é certa.
É preciso respeitar, sim, os direitos das pessoas e ter bem claro os deveres de cada um de nós, certo? Então, pessoal, a nossa correção termina por aqui. Espero que todos tenham entendido bem o conteúdo e qualquer dúvida encaminhem pelo e-mail de cada turma que foi descrito lá no comecinho da nossa atividade, ok? Na próxima aula, nós vamos ver então como o Brasil se torna uma nação independente. Não percam!